Bom, depois desse primeiro bloco aí com o Léo Dias trazendo as notícias e os fatos do dia, eu chego com a entrevista de hoje à noite, desta terça-feira, 9 de julho de 2024. E olha, o Play Fan F1 vai se tornar uma vitrine para mulheres e homens que estão se colocando aí neste pleito de 2024 na busca de uma vaga na Câmara de Vereadores. Seja aqui na capital, seja nas cidades da Grande Aracaju ou qualquer município. Se você é pré-candidato ou pré-candidata, mande para nós o seu nome, o seu pedido de entrevista, 999525714. Vou passar para a minha produção e a gente vai, na medida do possível, ao longo do tempo, aí até o mês de outubro, colocando pré-candidatos aqui para se apresentarem, colocarem suas propostas e dialogarem com a sociedade aracajuana ou com a sociedade de qualquer outra cidade. Recebo hoje aqui a doutora Robéria Silva. Ela é advogada, 26 anos de atuação, tem uma militância em vários campos de ação e ela vai detalhar para a gente aqui que campos são esses e por que ela está se colocando no pleito como pré-candidata a vereadora. Robéria, muito bem-vinda aqui, viu? Obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar pela sua história. Conta pra gente, quem é a Robéria Silva, natural de onde, como foi a sua trajetória até chegar à advocacia? Eu sou filha, né, de Aracaju, sou de fato aracajuana. Fiz Direito na Universidade Federal de Sergipe em 1994. Advogo, né, tive passagem, né, em cargos públicos, a ADEMA é o cargo mais expressivo. Por isso, a minha paixão pela advocacia ambiental e pelo meio ambiente em si. Tenho uma história de vida que passa pela violência de gênero e tenho também uma paixão pelos pets, né? Eu tenho adotados hoje no meu apartamento 5 pets e tem mais um que ele fica num abrigo, porque não tenho condições de colocar outro, e eu mantenho, né, ele nesse abrigo. Não tenho vinculação com nenhuma ONG, obviamente, mas tenho uma grande preocupação com os animais abandonados. E tem uma correlação também com essa questão do meio ambiente, Sim, né? com certeza. Estão vinculados a esses assuntos. Roberto, me conta uma coisa. Na sua trajetória de adolescência e iniciando ali para chegar à faculdade, teve militância também ou você era uma estudante focada no seu caminho? Como é que é um pouco? Eu era uma estudante focada. Né? Eu era estudante profissional, né? Eu tive esse privilégio. Eu somente estudava, né, e fazia estágio. Obviamente que tinha envolvimentos no campo teórico com as questões políticas, né, e com relação a vários outros assuntos que na época a gente estava vivenciando. Perfeito. E me diz uma coisa, a escolha da advocacia, por que se deu? A escolha da advocacia é uma coisa meio complexa, porque na realidade eu venho de uma família de engenheiros, né? Eu venho de uma família relacionada mais a cálculo e eu também fui uma boa aluna de cálculo, mas eu lembro que antes de escolher o direito, eu tinha passado pela minha cabeça a engenharia civil. E eu lembro que, à época, a engenharia civil estava em crise. Né? Na década de 90, houve uma crise muito significativa. E aí, pela aptidão, pelo meu jeito, eu disse, eu vou tentar o direito. E aí eu fui tentar o direito. No primeiro período eu digo, meu Deus, quanto conceito, né? Porque a gente estudava com conceito de lei, segundo o doutrinador X, o doutrinador Y. Mas com o passar do tempo eu fui cada vez mais me identificando com o direito. E entendo, inclusive, né, uma das minhas teses, vamos chamar assim, é de que o direito constitucional deveria ser uma disciplina das escolas. Eu acho que a Constituição ela deveria ter um acesso, uma didática mais simples para toda a população, começando inclusive pelos estudantes. Perfeito. Interessante mesmo isso, até porque as pessoas crescem desconhecendo seus direitos, desconhecendo suas obrigações também, né? E a gente vive um pouco essa crise que é, muitas vezes, a sociedade não se responsabilizar, só cobrar do poder público, né? Não fazer sua parte também. Eu até brincava, tive esse final de semana no Rio de Janeiro, tem uma rua lá que é fantástica, totalmente sombreada por árvores de um lado e do outro, assim. Do Aracaju não tem uma assim para a gente poder se orgulhar, né? Então, aqui em Aracaju se criou uma prática de se tirar as árvores das portas, né? Depois todo mundo reclama do calor e reclama das consequências do meio ambiente. Importante isso, realmente. Agora vamos lá. Você, no direito, escolheu que área de atuação? Você atua nas mais diversas áreas?
No início, a gente atua nas diversas áreas, isso é normal, né? Até se encontrar. Hoje, a minha especialidade é o direito ambiental. Direito ambiental. Também trabalho com direito civil, porque sou professora de direito civil, mas, assim, o meu, vamos chamar de carro-chefe, né? Aquilo que se tornou a minha grande paixão é o direito ambiental. Então vamos começar pelo direito ambiental, para a gente poder trazer um pouco daquilo que você, enquanto pré-candidata a vereadora, enxerga. Aracaju, que é que você, quais são as maiores violações, assim, digamos assim, do meio ambiente que você enxerga aqui? Veja, Aracaju, ela, embora tenha sido planejada, né, ela precisa de uma reestruturação. A gente observa esses reincidentes alagamentos, eles precisam de um estudo muito técnico, né, porque apontar a causa de forma bem simplória, como somente o assoreamento dos rios, as questões relacionadas a entupimento, vamos falar a grosso modo, de bueira. Eu acho que precisa de um estudo mais técnico e mais amplo, a fim de evitar maiores problemas e até catástrofes, né? Sim. Então, eu entendo dessa forma. Com relação à arborização, que é uma questão mais urbanística, é também algo a se pensar. E temos também a questão do plano diretor, né? O plano diretor, ele já tem mais de 20 anos, ele precisa ser revisado, né, com propostas coerentes e tendo essa perspectiva relacionada ao meio ambiente. Não dá mais para você separar, né, embora as questões urbanísticas, o direito urbanístico seja uma área independente do direito ambiental, mas eles se interligam, né? Há uma interdisciplinariedade. Então, não tem como falar das questões urbanísticas sem levar em consideração as questões relacionadas ao meio ambiente, né? Relacionadas a PPs, que elas ainda existem, por mais que seja em área urbana, a gente tem que ter uma visão mais ampla com relação a isso. O próprio reflorestamento, a recuperação de áreas degradadas e também a questão do zoneamento econômico-ecológico. Perfeito. Nós temos uma das piores regiões aqui, digamos assim, mais preocupantes, a zona de expansão, né? Com um projeto aí de revitalização, mas com uma série de obras e empreendimentos que estão sendo feitos lá, com denúncias de que estão sendo feitas de forma irregular. Como é que você enxerga um pouco isso? Porque são feitos de forma irregular, mas tem compradores, a sociedade acaba adquirindo e ela própria não defende o meio ambiente e depois sofre as consequências. A zona de expansão, ela é objeto de uma ação civil pública, inclusive, né? Uma dessas grandes chuvas, eu lembro que, acredito que em 2012, né, por aí, houve uma situação muito complicada, que foi a questão das fossas das casas construídas pelo PAR, né? Pela própria falta de drenagem de água pluvial, a própria falta de rede de esgotamento sanitário, que são infraestruturas que devem preceder a qualquer tipo de loteamento, construção de condomínio, de bairro. Então, esse foi um dos problemas. Hoje, o que se tem é um pedido de autorização, né, com a perspectiva de você apresentar um projeto relacionado a questão dos efluentes sanitários, né, e aí a gente sabe que o efluente sanitário envolve também os efluentes domésticos, onde os empreendimentos ele apresentam um projeto individual, independente do projeto público, entendeu? Independente da obra pública e do que o poder público instalou. Então, o empreendedor, ele assume esse risco. Obviamente que tem outras questões relacionadas ao meio ambiente na zona de expansão. Ainda se encontra restinga, fixadora de dunas, ainda tem lagos, a gente sabe que tem rios margeando a zona de expansão. Então, são coisas de alta complexidade, até porque a ocupação, historicamente, a gente até brinca, né, quando a gente fala de ação da Praia do Saco, ação da Caueira, historicamente se ocupou essas áreas de rio, áreas de praia, e como o direito ambiental é algo novo, né, é de 1981 praticamente, vem com a Política Nacional do Meio Ambiente, obviamente que houve movimentos anteriormente, mas é um direito novo, então precisa de educação e conscientização ambiental.
É como eu estava falando, há um distanciamento. As pessoas chamam assim a natureza e o homem como se fosse algo distintos, que o homem não fizesse parte de um desses ecossistemas. É como se estivesse distante. Então, as pessoas quando pensam em meio ambiente, elas pensam que vai ser algo que vai ser prejudicial ao meio ambiente e não vai atingir o homem. E atinge o homem, independente de ser nessa presente ou na futura geração. Né? A gente viu o que aconteceu em Brumadinho, a gente viu o que aconteceu em Mariana e a gente viu também, recentemente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Obviamente, não só força maior, mas também tem omissões por parte do homem, do poder público e do poder privado. Perfeito. Robéria, para que a gente possa conceituar mesmo, né? Qual seria a solução, na sua opinião, para que as pessoas tivessem essa responsabilidade maior com o meio ambiente? Eu não consigo falar de responsabilidade do meio ambiente sem conscientização e educação ambiental. Política de conscientização e educação ambiental é fundamental. Eu não posso, é como eu digo, eu gosto de fazer essa comparação quando eu dou palestra. Desde que o homem é homem, ele sabe que matar é no mínimo pecado. Mas o homem não entende que a supressão de uma vegetação nativa, uma vegetação primária, as consequências disso, se pode ou não pode. Por quê? A vida toda, todo mundo ocupou do jeito que quis, suprimiu vegetação do jeito que quis, utilizou mangue do jeito que quis. Então, assim, é muito complexo para a população aceitar essa proteção ao meio ambiente. E muitos, quando se veem afetados de forma direta, ou seja, quando são citados numa ação civil pública, ficam revoltados. Né? Eu já vi gente infartar por responder, porque fez uma passagem no riacho. Eu já vi gente, inclusive, falecer, né? Que foi uma situação na Praia do Saco. Porque, veja, a história de quem tem como responder um processo como algo que fere completamente a moral. Obviamente que uma pessoa que milita, que trabalha com direito, sabe que não. Né? Qualquer pessoa, estando certa ou errada, está sujeito a responder um processo. Mas o pessoal mais antigo, ele não consegue ver dessa forma. Então, chega a ser um choque de realidade. Então, a gente precisa trabalhar, conscientizar, e o que está ocupado, ver o que pode ser feito em termos de compensação, de mitigação, e não tão de forma radical como a gente recebe, que é vamos derrubar. Né? Derrubar é o extremo. O que é que pode ser feito? O que é que pode ser compensado? O que pode ser mitigado? E o que pode ser evitado para novas ocupações? Porque a gente não pode deixar de lado que o poder público ele instalou energia elétrica, né? Água encanada, toda a infraestrutura para que aquelas regiões fossem ocupadas. Né? Ninguém chegou lá e ficou lá sem energia, ninguém ficou lá sem água, ninguém ficou lá sem coleta de lixo, então, sem calçamento. Então, o poder público contribuiu. O que é que pode ser feito? Você vai destruir por exemplo, a Praia do Saco, ela vai deixar de existir? Como é que pode fazer? Né? O que é que a gente pode ver? O que a gente pode compensar? Será que criar uma unidade de conservação na área e proteger aquilo que ainda é possível de você proteger? Eu entendo dessa forma, entendeu, Narciso? Então, assim, eu tenho uma frase que eu digo, todo radicalismo é burro. Eu acho que se pode construir mitigando e compensando os impactos negativos. Eu vou querer fazer uma pergunta específica sobre essa questão lá da Praia do Saco, mas antes eu queria trazer um exemplo aqui sobre essa questão da conscientização que você fala, que é muito forte na sociedade, a falta da consciência para o que é o meio ambiente, né? Observe, uma vez eu recebi um vídeo de um morador ali dos Jardins, né, daquela região ali do Garcia, e ele estava filmando um aterro que estavam fazendo em um mangue. E ele, do apartamento dele, ele filmando, ele morando quase que ao lado, e denunciando, etc, etc, etc. Aí eu fiquei me perguntando, será que ele tem consciência de que ele mora em cima do mangue? Fala isso. Ele tem consciência de que, para ele estar ali gravando aquele vídeo, um mangue foi aterrado. Então, quer dizer, ele acha que o que não pode é o restinho lá, mas a área que foi aterrada para que ele pudesse morar, ele não faz consciência crítica. O próprio shopping, né? O próprio shopping que está localizado naquela região, exatamente. Vamos voltar agora para essa questão da Praia do Saco, rapidamente antes da gente voltar para Aracaju, que é o seu foco para candidato aqui na capital. Uma coisa me chama a atenção muito, é que em outras áreas, em outros estados, quando a gente viaja, quando a gente percebe, áreas
tão equivalentes quanto a Praia do Saco, tão urbanizadas, organizadas, com liberação para a construção de novos empreendimentos. Uma cidade, por exemplo, Itacimirim, na Bahia, aqui, né, nessa região sul aqui da Bahia, empreendimentos um atrás do outro sendo construídos, pousadas, chalés. Digo, meu Deus, porque só na Praia do Saco que não pode? O que é que falta em Sergipe, Roberto, na sua opinião? Veja, não é só na Praia do Saco. Há uma insegurança jurídica muito grande quando a gente fala de meio ambiente. A gente tem um cenário de uma forma, por exemplo, Praia da Caueira, a gente tem um cenário. Praia do Saco, a gente tem outro cenário. E está no mesmo estado. O que é que acontece? Existem decisões em que praia, a gente viu em Salvador, a gente viu, salvo engano, também em Recife, em algumas cidades do país, teve decisão, né, de demolição. Mas existem outros que não. Então, eu acho que a própria insegurança jurídica e as decisões que elas são, tanto pela permanência, por ser uma área urbanizada, né, por a área já estar antropizada, e existem decisões que são contrárias a isso. Então, assim, há uma insegurança jurídica quando a gente fala de direito ambiental. O comportamento, inclusive, dos tribunais são diferentes. A gente, assim, quando a gente tem uma margem, quando a gente vai falar de direito de família, a gente tem uma margem, por exemplo, do que vai ser estabelecido, né, determinado para fim de pensão alimentícia, a gente tem uma margem, 30%, 20%. A jurisprudência, ela trabalha com a margem. Quando a gente fala de direito ambiental, a gente vai encontrar decisão. E, às vezes, o cliente se revolta, porque ele diz, o vizinho está lá e o meu é para eu derrubar, né? O meu é para compensar. Por quê? Existe uma insegurança jurídica. Como eu disse, é um direito novo, poucos querem se debruçar e tem uma visão ampla, né, do que pode ser feito, então a gente vai encontrar. E outra, trazendo a Praia do Saco tem decisões, né, de todo tipo, né? Começou a sair as decisões, tem decisões por demolição, tem decisões por permanência, né? Tem decisões que eles já foi revogada a tutela de proibição de reforma. Então, assim, na Praia do Saco está havendo um diferencial, a depender de cada situação e cada localização do imóvel, a gente tem decisões diferentes. Tem uma frasezinha que usam muito, eu vou brincar com ela aqui agora, que usam muito na rede social hoje. Eu não vou comentar para não perder meu réu primário. É a sensação que eu tenho. Porque o que explica a justiça agir dessa forma, né? Infelizmente. Robéria, vamos voltar para Aracaju. Você falou também da sua paixão pela causa PET. E há vários outros nomes aí que são vinculados a ONGs, etc. Você vai tentar esse público também para a sua pré-campanha? Veja, uma coisa que eu sempre trago. Eu tenho a minha experiência empírica e científica que eu trago para a minha campanha. Eu não trabalho com ONG, eu dizer que é um trabalho difícil, eu vejo essa questão de estar resgatando animais, é um trabalho fantástico. Eu tenho na minha vida pessoal o resgate de alguns e poucos, mas para um apartamento são muitos. Então eu tenho essa, eu não digo paixão, mas essa vivência, né? E tenho uma preocupação com o animal de rua. Mas eu não trabalho e nem quero disputar com quem efetivamente está nas ruas, né, dia e noite, resgatando animais. Agora, eu tenho que dizer, sinto falta de políticas voltadas para a proteção animal pelo município de Aracaju. Né? Porque a castração, ela é importante, mas o resultado dela é a longo prazo. Eu tenho animais na rua. O que é que eu posso fazer para esses animais na rua? Será que realmente construir abrigos em praças não é bom? Por que não é bom? Seria estimular as pessoas. Então, eu preciso de um trabalho a respeito disso, porque eu tenho um problema atual. A castração é importante, fundamental, mas o efeito dela é a longo prazo. E outra coisa, quem é que está levando esses animais da rua todinho para ser castrados? Né? Porque, geralmente, quem leva para a castração são os donos. E os outros que estão aí abandonados? E outra coisa, o que a gente pode fazer por quem pega um animal para criar e depois joga na rua? Então, assim, são muitas questões que precisam ser levadas em consideração com políticas públicas efetivas. E eu entendo que a castração é uma delas. Eu preciso de mais para poder tornar
essa proteção ao animal efetiva. Você fala da questão da adoção e depois do abandono, né? Isso. É sempre importante conscientizar as pessoas que a decisão pela adoção ela precisa ser muito bem pensada. Eu tenho uma e escolhi pegar uma que fosse vira-lata e que viesse de algum local que, assim, não de rua, mas de algum local em que ela não teria uma qualidade de vida boa. E aí um amigo do interior do estado disse, olha, aqui na minha fazenda ela está aqui se misturando com os outros cachorros, se você quiser tem uma bebezinha aqui. Ele trouxe para mim e tal. Um trabalho enorme para você recuperar a saúde desse animal. Depois que o animal cresce, cada animal tem uma personalidade. Ele nem sempre é um bibelozinho que vai lhe trazer carícias, isso e aquilo. Um dos meus objetivos principais também foi dar um relacionamento para minha filha que tem autismo. E é impressionante como elas se relacionam hoje. Se chegar alguém estranho que se aproximar da minha filha, ela não deixa, né? Minha filha, a gente às vezes bota ela do lado de fora, tranca o portão para limpar a casa, alguma coisa desse tipo. Daqui a pouco ela vai lá, abre o portão sem ninguém mandar para a cachorra poder entrar para vir para perto dela. E aí eu fico pensando, quando eu penso nos problemas, né, nas consequências, que é a fezes ali, de repente, se você não consegue, durante o processo, educar para fazer num só lugar, enfim, todos os transtornos que trazem. É uma vida com um ser humano, com um filho dentro de casa, que traz várias... Eu acho que você que tem essa experiência deve ter. Tem essa experiência, é um trabalho de limpar, de tudo. E às vezes o latido, que a gente se preocupa com o vizinho, né? É toda uma história. Agora, eu entendo que os animais, eles proporcionam um suporte emocional. Muito eu grande. digo por mim, acho que minha vida tem um divisor depois que eu trouxe Bento para mim, né? Bento que veio sem um olho, que sofreu maus tratos, que no início ele dormia de forma bem turbulenta. E assim, é trabalhoso, mas compensa bastante. Muito. É só ter paciência. Ele comeu meus móveis no início. A minha também tentou destruir algumas coisas. Sandálias, então. Exatamente. Nossa, coleção de destruição. Isso. Sapato para mulher nova, eu dei acho que uns 2 para compensar. Mas eu digo sempre lá em casa que quem melhor me recepciona é ela. Quando chega em casa é aquela alegria enorme. Verdade. Vamos voltar para as suas pautas. Você falou também, além dessa pauta PET, que você tem a questão da luta contra a violência contra a mulher. Você foi vítima também, é isso? Eu fiz uns vídeos, né? Eu fui vítima de violência doméstica e fui vítima também de de estupro, né? Quando eu era jovem, eu fui vítima de estupro numa época em que você não tinha consciência do que era estupro, né? A gente foi a vida toda objetificada, né? A gente não tinha uma política educacional como a gente tem hoje, né? Que não é não, né? Que as pessoas, né, acham que é radical, mas não é radical, né? Você pode estar onde estiver, ter saído com quem quiser e você disser que não quero, não é não. Então, eu tenho uma preocupação, e aí eu lembro, né, do protocolo de acolhimento que a OAB fez recentemente, diante de todo o cenário que aconteceu. O que é acolhimento, né? Acolhimento é uma palavra, chega a ser subjetiva, abstrata. Como é que esse acolhimento ele pode ser de forma efetiva? Né? O que leva, por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica a permanecerem em relações abusivas? O que é que está faltando? Será que tem um acolhimento psicológico adequado? E se tem, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Né? Porque as pessoas julgam e criticam, mas não sabem o que é que perfaz todo um pensamento de uma mulher que quer construir uma família, que quer ter os seus filhos com seu pai e que se submete. Outra coisa, a questão do homem entender que uma mulher ela vai estar com decote, ela vai estar com uma saia, uma mini saia, ela vai estar inclusive numa balada e nem por isso ninguém vai ter o direito de abusar, né? Como a gente viu recentemente, né, aquela notícia de que a moça ela pegou um Uber, acho que era de madrugada, e ele se sentiu no direito, né, de fazer aquilo que ele entendeu que poderia pelo fato dela estar ali vulnerabilizada, né, de madrugada, e isso a gente precisa trabalhar também. Você faz lá daquele caso que a mulher se jogou do Uber. Do Uber, aqui exatamente. na região de São Cristóvão. Isso, exatamente. Eu acho que é uma situação realmente que eu costumo sempre dizer no Jornal da Fã. Enquanto nós homens não entendermos isso, não tem mudança. Né? Não tem mudança, porque infelizmente o machismo, alguns detestam esse termo, mas o machismo estrutural, ele é muito difícil de ser vencido. Muito. Né? Muito difícil de ser vencido. Eu costumo dizer que eu me coloco como um machista reconhecido que tento
melhorar o Desconstruir, mínimo, desconstruir no dia a dia aquilo que é possível, mas não é fácil, né, você fazer esse processo. A educação tem papel importante nisso também, você acha? Com certeza. É um trabalho que precisa ser feito, voltado não só, né, para o masculino, mas também para o feminino. Eu acho que não só para o feminino, mas também para o masculino. O homem precisa entender que hoje nós ocupamos outros espaços, né? A gente trabalha, a gente tem uma sobrecarga, a gente tem responsabilidade. Aquele tipo de família do passado, em que a mulher estava em casa só para servir a casa, o marido e os filhos, isso não existe mais, né? Hoje a gente trabalha, a gente vai à luta, a gente tem conquistado paulatinamente o nosso lugar. Obviamente que a gente tem muita coisa a ser conquistada ainda, né? E a gente precisa educar os homens de que, olha, não funciona dessa forma. Eu posso sair para jantar com você, mas não necessariamente eu queira ter uma relação sexual com você. Eu posso simplesmente dizer, não quero, vou para minha casa. E vai ter que ser respeitado. Não tem essa história, subiu por quê? Entrou por quê? Pegou carona por quê? Estava no carro por quê? Vestiu tal roupa por quê? Porque estava querendo alguma coisa. Olha o short dela, olha a blusa dela. Isso não existe. Da mesma forma que vocês são livres para vestir o que vocês quiserem, nós também somos livres para vestir o que nós quisermos. Né? O que nós quisermos. Minha cara Robéria, vamos lá. Escolha pelo direito, questão do direito ambiental, aí vem a questão da paixão pelos pets, vem essa questão das pautas do empoderamento feminino, da luta contra a violência. A decisão de ser pré-candidata a vereadora de Aracaju, como é que surge? Surge por um convite, né? Foram 2 convites, na realidade, depois que eu comecei a me manifestar na rede social em relação às questões de violência de gênero. Eu comecei a fazer uns vídeos relatando o que eu vivenciei em relação à tentativa, em relação a efetivamente um estupro, e comecei a me pronunciar, depois do caso da OAB, de forma muito pessoal, vamos dizer assim. Eu tinha uma preocupação se existia ou não outras supostas vítimas, e comecei a fazer vídeos, né, me solidarizando com a colega, obviamente, e isso chamou atenção, porque colegas mesmo disseram que eu fui muito corajosa, mas veja, eu só posso encorajar outras mulheres se eu conto a minha história. Eu não estou aqui falando como eu disse, eu tenho conhecimento científico, né, que vem a questão do direito ambiental, do meu mestrado, da minha área de atuação, mas eu tenho vivências, as minhas vivências com violência de gênero e a minha vivência como mãe de pets me permite agregar, né, até porque você não é vereador de uma causa só, né? Você é vereador, você vai se debruçar por vários projetos. E a necessidade da população aracajuana e de Aracaju enquanto cidade não envolve somente as questões ambientais ou as questões relacionadas aos animais ou as questões relacionadas à questão de violência de gênero ou a questão relacionada a tantas outras coisas. Mas engloba tudo, porque a necessidade da população é que faz com que você, como vereador, legisle e brigue por aquilo que for interessante. Por exemplo, você vê a questão relacionada às carroças, a questão relacionada, por exemplo, os taxistas. São várias questões que envolvem, né, um mandato. Não é só uma questão. Você não vai para a Câmara do Vereador só para ficar pleiteando questões de animais, né? Porque questão de animais, elas existem, mas existem outras demandas da população aracajuana. E eu entendo que você estar preparado para todas as demandas é importante. Obviamente que vai ter aquelas que você vai se identificar mais, mas eu tenho que ter um olhar mais amplo. A população, ela tem vários viés, várias necessidades. A cidade de Aracaju tem várias necessidades, inclusive a revisão do plano diretor. Perfeito. Para não perder a oportunidade, eu recordo que recentemente, inclusive, você nos concedeu entrevista no Jornal da Fã com relação à situação dos aterros sanitários. Você foi procuradora da ADEMA, teve uma atuação lá dentro. Além disso, essa sua militância no direito ambiental. Como é que você está vendo essa situação hoje? Qual a situação de momento? A ADEMA já agiu da forma como deveria agir? Você acha que está tendo uma letargia? Qual é a sua opinião? Eu vou reiterar aquilo que eu falo sempre. Vou tentar ser mais didática.
O licenciamento ambiental de um empreendimento desse porte, né, que é de significativo impacto, que é um aterro sanitário, ele passa por um estudo. O empreendedor, ele apresenta um estudo que é analisado pelo órgão para que esse estudo seja aprovado ou não. Ele pode ser retificado, ele pode ser complementado, certo? Houve uma aprovação em tempo recorde, tá? Os servidores, assim foi dito pelo gestor, que os servidores que participaram, né, dessa fase do licenciamento foram afastados por supostas acusações de favorecimento. Eu não vou entrar em tipo penal, até porque eu não tenho acesso, o processo ocorria em segredo de justiça. Como houve favorecimento, e esse estudo, que é fundamental, eu vou dizer assim, ele ainda subsidia, né, o funcionamento daquele aterro. Então, o mínimo que o órgão poderia fazer, é importante fazer análise do corpo hídrico, é importante, mas eu entendo que é fundamental reanalisar esse estudo. Reanalisar esse estudo não quer dizer que o empreendimento ele não vai funcionar nunca. Ele pode sofrer ajustes das medidas mitigadoras apontadas, certo? Fazendo uma audiência pública, porque pelo que eu li, não foi ninguém que me disse, eu tive acesso ao estudo, não há nada dentro do estudo que comprove que houve uma audiência pública, né, que é um princípio da participação democrática, é fundamental. Por que não? Suspende o funcionamento, faz uma nova análise, né? Uma nova análise não, uma nova avaliação desse estudo, se há necessidade de complementação, se complementa, se retifica, se ratifica e volta a funcionar da forma que deve funcionar. Agora, se eu aprovei e tenho supostamente, não sou eu que estou dizendo, né? Foi noticiado que servidores foram afastados. Qual é a lisura desse processo de licenciamento? Né? Ele já está viciado por si só, porque quem aprovou não está mais trabalhando com isso, foi afastado. Robéria, não há uma condenação, independente de condenação. Se existem indícios, que custa avaliar novamente, né? Construir uma nova equipe multidisciplinar, envolvendo o geólogo, porque não teve geólogo, né? Geólogo e todas as áreas que envolvem um aterro sanitário. O químico, o geólogo, o engenheiro ambiental, o biólogo, o engenheiro florestal, o engenheiro civil, todos que são necessários para analisar um estudo de alta complexidade. Porque não são 2 folhas, são em média 2.000 laudas, que não é do dia para a noite que você analisa. Então, entendo, é importante você fazer análise, né, do corpo hídrico pela mudança da coloração, mas entendo que reavaliar o estudo é fundamental. E enquanto não se reavalia o estudo, o aterro deveria estar suspenso o funcionamento. Perfeita a sua análise. Vamos voltar a cobrar da DEMA uma justificativa, uma informação. A DEMA tem dito que as vistorias têm sido feitas dentro de uma programação, a gente percebe uma certa lentidão na resolução desses aterros, né? Existem outros contextos também que envolvem a empresa, que é a proprietária deste aterro, e fatos históricos também em Sergipe que chamam a atenção para que a gente possa estar atento à liberação ou não desse espaço. Robéria, pré-candidatura na rua? Pré-candidatura na rua. Mantida e vai encarar mesmo o pleito? Estamos em análise. Não tem... A pré-candidatura, ela está aí. Perfeito, mas não tem digamos assim, uma definição de lançamento, de qual será a próxima etapa? O partido já comunicou com vocês? Como é que está essa organização? A gente já tem números, a gente já tem tudo, mas a gente tem um trabalho de rua que ele é determinante, né, para que a gente possa prosseguir ou não. Perfeito. Isso precisa deixar claro. Para o partido também ficar atento a esse processo. Isso. Né? Muito bem. Robéria Silva, advogada, pré-candidata a vereadora de Aracaju, muito obrigado pela sua participação aqui. Espaço sempre aberto, sucesso aí na sua caminhada. Muito obrigado, Narciso. Muito bom sentar aqui com você. Uma pessoa inteligente que foi um bate-papo maravilhoso. O tempo voa, né? Parece voa. Bacana. Muito obrigado mesmo pela presença. Boa sorte, sucesso. Parabéns pela atuação. Obrigada.